Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 28 de Tevet, 5.784, a contar da criação. 9 de janeiro do ano 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, o estudo da porção semanal da Torá. Estamos no segundo livro dos 5 livros da Torá, conhecido como Êxodo, mas o seu nome original no hebraico é Shemot, e a sua tradução literal é nomes. Nós estamos na nossa Parashá de hoje, nós vamos do capítulo 6, né, até o capítulo 7, e verso 7. Então, o princípio da nossa Parashá, né, está em Êxodo capítulo 6, verso 2, e vamos até o capítulo 7, o verso de número 7. Nós temos aí dentro de Vaierá, que é o nome da porção, que pode ser entendido como e eu apareci, ou ele aparecerá, ou então eu me revelei, que é mais ao pé da letra que os nossos mestres trazem. Irash comenta sobre isso, né? Eu me revelei. Então nós vamos ver essa nossa porção, né, desta semana, Vaierá, né? Um diálogo muito franco no começo da nossa Parashá entre Deus e Moshe, né? E nós temos aí diante da nossa Parashá, né, as expressões que Deus usa para falar com Moshe, vai daber e vaiomer. São duas expressões que nós encontramos no versículo 2 do capítulo 6, né? E nós vamos procurar entender de uma forma melhor o que significa, por que Deus fala vai daber, né? Porque que a Torá traz vai daber e já na sequência traz vaiomer, né? Temos aí a nossa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel dentro dessa nossa o nosso primeiro contato com a Parashá Vaierá, e nós temos aí nela a questão de ver a Deus, né? Moshe e Arão como Shaliach, né? Emissários de Hashem, e como falar com o faraó, né? São 3 momentos distintos que nós temos aí dentro da nossa Parashá semanal, ok? Vamos dar aí um shalom para as seguintes pessoas, né? Alguns nomes aí que estão conectados conosco aí, né? Sempre estão conectados, novos aparecendo também, né? Então nós temos aí Alexandra Guimarães Brito, né? Letícia Francisca de Goiânia, Goiás, a Nayara Oliveira do Rio de Janeiro, o Anderson Bezerra, o Paulo César Santana, a Margarida Andrade, da cidade de Apuiarés, Ceará, Carlos César de Guarujá, São Paulo, a Sônia Maria de Souza de Tangará da Serra, Mato Grosso, o Antunes Circe, da cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Temos aí, né, o visitante internacional de hoje, o Miguel Canaza Sarmiento, da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né? À tarde com a Torá chegando na Bolívia também. Carla Gomes de Santo André, São Paulo, né? A Simone Arranz, Rio de Janeiro, a Selma Lapa de Melo, da cidade de Pau Amarelo, no Pernambuco, Josias Camila Melo, da cidade de Criciúma, Santa Catarina, né, que é a nossa tarde com a Torá, né, com diversas pessoas de norte a sul, leste a oeste, Brasil e fora do Brasil. Isso daí é uma grande bênção que temos diante de nós aí, ok? Amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós, né, dentro da nossa Parashá da semana, sobre a questão de ver a Deus.
E é interessante nós observarmos essa expressão, que ver a Deus, que o nosso Rebbe traz. Obviamente, ver está entre aspas, né? Que é um sentido de ver a Deus, né? Mas não no sentido literal exato da palavra. Então vejam bem, quando nós temos aí no princípio da nossa Parashá da semana, no capítulo 6, versos 2 e 3 aí, né? Então nós temos aí, né? E disse-lhe Deus, né? Eu sou Deus, com os comentários de Rashi, como falei, meu nome próprio indica que sou confiável para cumprir minhas promessas. Porém, quando apareci a Avraham, Isaac e Yaakov, só fiz conhecer pelo meu nome El Shaddai. Mas minha onipotência, né, que designa a onipotência do soberano, né, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, que denota, né, minha confiabilidade, né, que é Deus. Porque quando eu apareci, eu também fiz minha aliança com eles para dar-lhes Canaã, a terra de sua estada, em que residiram. Porém, não cumpri essa promessa para com eles. Assim, embora soubesse do meu próprio nome, eles não vivenciaram o seu significado. Agora, a fim de já cumprir esta promessa, eu escutei o gemido dos israelitas, queixando-se de que os egípcios os escravizam, e recordei minha aliança, para punir a nação que os escraviza. Portanto, em conformidade com minha promessa aos antepassados, comunica aos israelitas: eu sou Deus, confiável para compensar aos que lhes são fiéis. Consequentemente, eu vos livrarei das cargas dos egípcios, como prometi aos vossos ancestrais. Vos salvarei de sua servidão e vos redimirei com braço estendido e com grandes castigos. Eu vos tomarei para mim por nação e serei vosso Deus. E assim sabereis que eu sou Deus, o vosso Deus, que vos livra das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra a respeito da qual levantei minha mão para jurar por meu trono, que daria a Avraham, Isaac e Yaakov, e a darei a vós por herança, porque eu sou Deus, né? Então, aqui Deus está falando, né, a Moshe, que ele se fez conhecer como El Shaddai aos patriarcas, né? Mas pelo nome de Adonai, ele não se fez conhecer, mas agora ele se fará conhecer assim com o povo que está no Egito, né? Então, nesse sentido, nós temos aí Deus falando para que, de fato, Moshe leve esta mensagem ao povo israelita, né? Então, Adonai, Havaí, né, como fala dentro do termo conhecido dentro da própria Kabbalah, Havaí, que significa realmente a dimensão do Pai das misericórdias, né? Então, é dessa forma que Moshe irá falar com o povo ali no Egito, né? Então, levando essa mensagem de Havaí, que está conectado com o tetragrama sagrado, e dessa forma, então, o povo que não esqueceu realmente a essência do monoteísmo no único Deus, então eles estariam reconhecendo de fato a realidade que Moshe era enviado de Deus. Mas nós temos aí no princípio da nossa Parashá também uma continuidade da Parashá anterior, né, que é Shemot, a primeira Parashá do livro Shemot. Então, na Parashá anterior, findando-a, nós temos lá capítulo 5, verso 22, Moshe retornou a Deus e disse: ó Senhor, por que você fez mal a este povo? Por que você me enviou? Logo que cheguei ao faraó para falar em seu nome, ele tornou as coisas piores para este povo, e você não salvou o seu povo, né?
Então, aí, ainda no finzinho da paraxá anterior, Shemot, inicia o capítulo 6 e o verso 1, onde Deus disse a Moshe: agora você verá o que eu farei ao faraó. E aí, ao entrarmos na paraxá desta semana, capítulo 6, verso 2, então, nós temos exatamente Deus falando para Moshe: Vaidaber Eloquim El Moshe Vaiomer. Então nós temos Deus falou a Moshe, ele disse. Então quando nós temos no início da paraxá Vaidaber, então essa expressão ela está trazendo exatamente uma repreensão da parte de Hashem a Moshe, porque ele estava questionando os métodos de Deus. Então, Vaidaber é uma expressão em que ela é contundente, ela é forte, ela é de repreensão. Então, Vaidaber, ou seja, Deus falou a Moshe, Vaidaber. Então, lembra aquela expressão, quando éramos crianças e fazíamos alguma coisa errada? O que normalmente acontecia que os nossos pais nos chamavam pelo nome. Fulano, preste atenção. Então, quando nós escutávamos o nosso pai, os nossos pais, né, chamando-nos pelo nome, e a gente estava fazendo alguma coisa errada, uma arte, a gente se arrepiava inteiro, porque sabia que vinha uma repreensão. Então, aqui é o mesmo caso de Deus com Moshe. Vaidaber Moshe. Então Deus estava chamando Moshe com a expressão Vaidaber, que era exatamente uma repreensão. Mas logo em seguida, nós temos aí em que Deus ele diz da seguinte forma: e Vaiomer, e disse-lhe, ele disse, melhor dizendo, né? Então Vaidaber Moshe, Vaiomer, ele disse. Então aí nós temos primeiramente Deus ele chama a atenção de Moshe, ele chama de forma de repreensão, porque ele estava questionando os métodos de Deus. Então esta era a sua falha, né? Ele não estava questionando a justiça divina, ele estava questionando o método de Deus, né? Então logo em seguida ele vem e diz, né, Vaiomer, ele disse. Então, Vaiomer significa aqui que Deus agora, a partir do momento que ele repreende Moshe, ele chama a atenção de Moshe com uma repreensão, então Moshe está totalmente voltado a sua atenção para Deus. Aí na sequência, então Deus diz, Vaiomer, ele disse. E então aí, Vaiomer, o significado dentro do termo hebraico, significa que Deus está fazendo agora uma transição para um assunto para que Moshe não perca esta atenção. Então agora ele faz uma introdução, Vaiomer, ou seja, preste atenção, Moshe. É nesse sentido que está dizendo, preste atenção ao que eu vou lhe dizer agora. Então, primeiro ele chama a atenção numa forma de repreensão, e em segundo plano já diz Vaiomer, ele disse, no sentido, preste atenção ao que eu vou lhe dizer agora. E aí onde diz, eu me revelei a Avraham, a Isaac e a Yaakov, como El Shaddai, mas como com o meu verdadeiro nome, Adonai, Havaye, não me tornei conhecido. Então agora Deus está se revelando a Moshe como Adonai, Havaye, realmente o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias. Então Moshe, ele primeiro é repreendido para depois lhe ser chamado a atenção para focar específico no assunto. Os patriarcas, a fé que você recebeu dos patriarcas, Moshe, é a mesma fé que você tem hoje. Porém, os patriarcas, eles não questionaram os meus métodos.
mesmo que a princípio pareciam terríveis para eles. Por exemplo, Deus manda Abraão sacrificar o seu único filho. Ele esperou 100 anos para ter um filho, e agora Deus mandou ele sacrificar um filho. Então Abraão, ele não questiona, ele obedece prontamente. E aqui Moshe está questionando os métodos de Deus. E Abraão, Isaac e Jacó não questionaram os métodos de Deus. Eles obedeceram prontamente. Então o que significa aqui, segundo os nossos mestres, que Moshe estava muito focado na questão intelectual em servir a Deus. Então ele estava muito movido pelo intelecto, que tem conexão com as emoções da nossa alma. Então, esses questionamentos de Moshe, em hipótese nenhuma, era um desafio a Deus ou questionando a justiça divina. Ele não estava compreendendo realmente os métodos. Por quê? Porque ele estava mais envolvido intelectualmente. E isso mexeu com as emoções de Moshe. Então, por isso que ele fala lá no capítulo 5, verso 22, né, questionando o método de Deus. Né? Por que que o Senhor maltrata esse povo? Depois que eu cheguei, o faraó só endureceu ainda mais o trabalho. E o Senhor não salvou o seu povo. Né? Então, Moshe estava questionando o método de Deus e não a sua justiça. Por isso, vai daber, repreensão, vai Omer, introdução, realmente é um novo assunto, né, que não é novo no sentido de conhecimento de Moshe, mas é novo no sentido de que aqui agora Deus vai mexer com o intelecto dele e vai mexer ao mesmo tempo com a base da sua fé. Né? Então, trazendo para Moshe o quê? Que ele precisa equilibrar o intelecto e a emuná e bitachon, fé e confiança em Deus. Independe dos acontecimentos. A emuná e o bitachon não podem ser abalados, tem que ser inabaláveis. Ou seja, não importa o que aconteça com as nossas vidas, não importa o que aconteça conosco, ao nosso redor, etc. e tal. A nossa fé e confiança em Deus, ela precisa permanecer inabalável. Inabalável. As coisas estão ruins. Minha fé, minha confiança em Deus precisa permanecer firmes. Que Deus sabe o que está fazendo e no seu momento adequado Ele vai me trazer a redenção. Seja a redenção do momento das minhas provas, dos meus testes, seja a redenção final com Mashiach, ela acontecerá de qualquer forma. Então é isso que não pode ser abalado nas nossas vidas, dentro desse sentido, dentro desse contexto aí, ok? Então desta forma, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós exatamente o que? Quando Deus ele fala para Moshe, né, eu sou Deus, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando nos parece que algo está errado, no modo como Deus conduz o mundo, ele anseia que o questionemos, mas ao mesmo tempo devemos continuar a crer de maneira absoluta na realidade e na bondade dele. Né? Então, as coisas não estão bem, né? As coisas estão erradas. A gente está vendo que realmente aquilo que está acontecendo ou conosco, ou com a nossa família, ao nosso redor, né? Com nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o planeta. Então nós podemos observar que de fato coisas erradas estão acontecendo. Nós não podemos duvidar da justiça divina. Nós não podemos duvidar que o que Deus está permitindo acontecer está dentro da sua justiça. Então, por isso, a nossa confiança e a nossa fé em Deus precisa ser inabalável. Mas, ao mesmo tempo, Deus permite que nós possamos questioná-lo. Não no sentido de desafiar a Deus e muito menos pôr em dúvida a sua justiça. Pôr em dúvida que os seus atos são duvidosos. Não. Nós podemos questionar a Deus da seguinte forma como Moshe. Moshe não estava compreendendo
realmente o método de Deus e os acontecimentos. Então nós podemos questionar a Deus nesse sentido, rogando a Ele sabedoria, discernimento, entendimento, para que nós possamos realmente compreender o método de Deus e jamais duvidar da sua justiça. É isso que o Rebbe está focando para nós também. De onde podemos obter esta força para crer em Deus de maneira completa, que possamos vê-lo, inclusive nos momentos mais obscuros da nossa vida, das nossas provas, dos nossos testes e do próprio exílio do povo judeu? Então Deus responde essa questão dizendo: eu apareci a Abraham, a Isaac e Iacove. Os patriarcas e matriarcas possuíam uma fé inabalável e nós herdamos esta fé deles. O monoteísmo com fundamento judaico. Nós herdamos esta fé realmente deles, dos patriarcas e das matriarcas. Se nutrirmos apropriadamente, nós também veremos, entre aspas, bem entendido, a Deus, mesmo quando sua bondade não for facilmente perceptível. Então, quando você está numa prova, num teste, você não consegue discernir a bondade de Deus. Por quê? Porque você está num revés. Você está numa adversidade, numa prova, num teste, e as coisas estão acontecendo na sua vida não de forma agradável a você. Então aí, como que você fica? Você fica que nem bambu, balançando para um lado e para outro. Conforme o vento vai batendo, vai para um lado e para outro. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos permanecer firmes, inabaláveis na nossa confiança e na nossa fé, na justiça divina. Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos, né? Esse ditado popular. Então nós precisamos ter essa confiança inabalável, essa fé inabalável em Deus. E não estamos entendendo, nós podemos questionar a Deus, né? Por exemplo, né? Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo isso. Me ajude realmente a compreender, a entender esses fatos, para que eu possa mais e mais ser fortalecido na minha emuná e no meu bitarrão para contigo. Não duvido em hipótese nenhuma da tua justiça, o Senhor sabe o que faz. Não estou desafiando a ti, eu quero compreender, ajuda-me a compreender. É isso que Deus quer de cada um de nós, como Pai das misericórdias, Pai da justiça, certo? Ele quer que nós estejamos dessa forma, que nós estejamos realmente clamando a Ele, que é importante. Esta fé nos permite viver completamente os momentos finais das nossas provas, testes e coisas semelhantes, bem como também, né, para o povo judeu, o fim do exílio, que está prestes a acontecer a qualquer momento com a revelação do justo Mashiach. Amém, vem amém. E também diante das nossas provas e testes, nós jamais podemos deixar de duvidar que ela tem um ponto final. E que a qualquer momento, as nossas provas e testes, ela tem o seu ponto final e passamos por elas provados e aprovados e vamos para um outro patamar, para um outro degrau da nossa jornada monoteísta, ok? Então, por isso, nós vamos clamando realmente para o final dos nossos exílios, provas, testes e coisas semelhantes, né? Esse clamor a Deus, entre aspas, né? É uma forma de nós exigirmos, entre aspas, bem entendido, exigirmos a Deus que Ele coloque um ponto final. Que ao mesmo tempo que Ele nos dá compreensão, entendimento, sabedoria, discernimento, para podermos compreender tudo o que está acontecendo, ao mesmo tempo Ele nos dê o quê? Nos dê realmente o final dessas provas e testes que nós estamos passando. E principalmente o fim desse exílio, no sentido de que, tanto para judeus como para os Benei Noach, a revelação do justo Mashiach,
aconteça a qualquer momento mesmo, amém, vê amém, agora mesmo, amém. E assim, realmente adentramos, né, na redenção final, onde, através de Mashiach, Deus estará retificando, corrigindo os 4 reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Ok? Então, e justamente, né, com essa questão toda, com este mérito, nós apressamos a redenção messiânica. Então, essa é uma grande característica que o nosso Rebbe traz para nós, o porquê que nós não podemos duvidar da justiça divina e muito menos nos rebelarmos contra ele, mas realmente nos submetermos à sua vontade, confiando plenamente na sua justiça, que Deus sabe o que está fazendo. E aí, dessa forma, nós temos o quê? Nós temos o mérito de apressarmos a revelação de Mashiach para qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então, por isso, esse andar junto com o filho primogênito de Deus, o povo judeu, né? O povo judeu dentro da sua configuração, como filho primogênito, os Benei Noah dentro da nossa configuração, como irmãos mais novos, né? Os caçulas, né? Nós andando ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o filho primogênito de Deus, e dessa forma de fé e confiança inabalável em Deus, nós vamos apressando, acelerando a revelação do justo Mashiach para qualquer momento. Então, por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, em um dos seus discursos, ele fala realmente o papel importante dos Benei Noah dentro dessa configuração, né, para esta última hora, para esta geração, né, para a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo, amém, vê amém, ok? Depois nós temos aí, amados, né, dentro da nossa Parashá, né, nós temos aí no capítulo 6, verso 26 principalmente, onde fala, esses são Aharon e Moshe, né? E depois continuam falando, e no final do versículo 27 nós temos Moshe e Arão cumpriram a missão juntos. Então nós temos aí, esses são Aharon e Moshe, e logo em seguida, no final do versículo 27, nós temos aí, né, Moshe e Aharon, né? Então, para que nós possamos compreender melhor o porquê Aharon vem primeiro em certos momentos e Moshe vem em outros momentos em primeiro lugar, né? Então, o nosso Rebbe traz para nós esclarecimentos da seguinte forma. Moshe foi o transmissor da Torá, a qual recebeu de Deus. O fator Moshe em nossas vidas é, portanto, o estudo da Torá de Deus e o cumprimento dos seus mandamentos. Simplesmente recordando que a Torá que foi outorgada ao povo judeu através de Moshe no Monte Sinai, lá estão inclusos as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais, ou seja, numa expressão simples, os Benei Noah, os não-judeus que estariam no futuro convergindo para o monoteísmo com fundamento judaico, já está implícito na outorga da Torá no Monte Sinai. Só recordando, as 2 tábuas, conhecidas como os 10 mandamentos, mas originalmente é Aseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, foram escritos em hebraico, com 620 letras. E nessas 620 letras, exatamente 613 mandamentos específicos para o judeu, o povo judeu, não para aquele que se sente judeu, nem para aquele que se fantasia de judeu. 613 mandamentos são para o povo judeu, ponto. Tem muitos não-judeus que diz que guardam o Shabat, mas não é verdade. Estão sendo enganados por ensinamentos vãos. Guardar o Shabat é uma ordenança específica para o povo judeu, vamos ver dentro do livro de Shemot isso, lá principalmente, lá dentro do capítulo 20, que nós vamos ver isso daí brevemente, né? Mais um resuminho aqui, para podermos ter essa visão. Então,
o guardar o Shabat é uma ordenança específica para o povo judeu. O Shabat é considerado a noiva do povo judeu. Por isso o Shabat para o povo judeu é guardar. É como o povo judeu está indo para o Shabat receber a noiva. Certo? E o povo judeu tem 39 leis, mais suas ramificações, que não devem fazer no Shabat. Então, o não-judeu que diz que guarda o Shabat, ele pega um ônibus circular para ir para o seu local de reunião, violou o Shabat. Ele liga o seu carro para ir lá no seu local de reunião, violou o Shabat. Ele, antes de ir para o seu local de reunião, depois do pôr do sol, ele toma banho, ele liga o chuveiro. O seu chuveiro é elétrico, ele violou o Shabat. Ele apagou, acendeu a luz, violou o Shabat. Entendeu? Ele pegou um papel e uma caneta, escreveu alguma coisa, um lembrete para não esquecer de tal coisa. Violou o Shabat, porque o judeu no Shabat ele não pega nem caneta nem lápis e não escreve absolutamente nada. Por quê? Porque significa criar alguma coisa. Então está criando uma escrita. É proibido para o judeu criar alguma coisa em Shabat. E assim sucessivamente, são alguns exemplos. São 39 leis, mais as suas ramificações, que o povo judeu não pratica no Shabat. Então tem muito não-judeu por aí afora que se sente judeu, acha que é judeu, tem uma ascendência judaica? Tem, sim, Baruch Hashem, mas não tem como provar através de documentos. Ok, não se preocupe com isso. Nos dias de Mashiach vai esclarecer tudo isso na redenção final. Esse não é o papel nosso agora, na nossa configuração como não-judeus, é para estar entre os não-judeus trazendo realmente o monoteísmo com fundamento judaico, a unidade e a unicidade de Hashem. Trazer realmente conhecimento que há um só Deus, aquele que não nasceu, não morreu, não ressuscitou, que é incorpóreo, aquele que não é dois e nem três, ele é errado, ele é um e único. Então essa nossa configuração, que está baseada em cima das 7 leis universais, que estão implícitas dentro dos 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus trouxe essa configuração, 613 mandamentos para o povo judeu e 7 leis universais ou 7 leis de Noa para os não-judeus. É a configuração de Deus. E quando você, não-judeu, quer inverter isso, você está dizendo que Deus é injusto. Aí você está pior do que Moshe, no sentido de que Moshe não pecou contra Deus. Ele apenas não compreendia o método de Deus. E você está agindo de uma forma que você está dizendo para Deus que além de você não concordar com o método de Deus, de você ter nascido não judeu, que você acha isso injusto e que Deus foi injusto com você. Está vendo o perigo de você não judeu entrar nesse caminho? Então isso é perigoso. Isso daí faz com que você venha pecar contra Deus. Então você não estará no sentido de obediência a Deus, né? Você vai para o seu lugar de reunião, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa lá e você diz que está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Você está em rebelião contra Deus, porque você não está concordando nem com o método de Deus e nem com a justiça de Deus, porque Ele te fez assim, um não-judeu. Tem uma ascendência, mas não tem como comprovar. Porque aquele que comprova, ele faz conversão ao judaísmo. Então ele sai da configuração de Bnei Noah. E aí ele vai adentrar ao povo judeu e se isola do mundo e de todos. E pronto, acabou. E a configuração dos Bnei Noah entre as nações é para exatamente acelerar a revelação do justo Mashiach a qualquer momento, entre as nações. O seu trabalho como Bnei Noah é importantíssimo para Deus. Não desvalorize isso que Deus está te dando. Então, voltando aqui à questão de Aharon e Moshe, ou Moshe e Aharon, o nosso Rebbe diz, Moshe foi o transmissor da Torá, a qual recebeu de Deus, e o fator Moshe em nossas vidas é o estudo da Torá e o cumprimento dos seus mandamentos.
Aharon foi o primeiro Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O fator Aharon em nossas vidas é a prece, a oração, né? Porque é através dela que se chega a Deus, como no passado com os sacrifícios que se ofertavam por meio dos sacerdotes. Então, quais são os sacrifícios hoje que nós fazemos? Exatamente o nosso serviço divino a Hashem diário, as nossas preces diárias. Nós fazemos de manhã e à noite as nossas preces através do Sidur Bnei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad. As preces especiais de sexta-feira à noite para a celebração do Shabbat. As preces especiais para a manhã de Shabbat, à tarde e a Havidalah. As festividades que nós podemos fazer com a orientação rabínica que temos. Então, temos muitas coisas para fazermos e temos muito o que fazer em prol do nosso povo, os não-judeus entre as nações. Então, a nossa configuração ela é importante. Momentos em que nós precisamos, entre aspas, sermos Moshe. Estudo da Torá, estudo das mitzvot, dos mandamentos, dos preceitos, das 7 leis de Noah, suas ramificações. Momentos em que nós precisamos ser Aharon, a prece, a oração, o serviço divino, e assim sucessivamente. Então, esses dois fatores, por isso, momentos em que Aharon vem primeiro, e momentos em que Moshe vem primeiro. Então, há momentos que você precisa fazer prece, e momentos que você precisa, primeiramente, fazer estudo da Torá. Mas tem um pouco mais que o nosso Rebbe traz para nós. A Torá menciona, algumas vezes, né, Moshe em primeiro e outras vezes Aharon em primeiro. Isso nos mostra que às vezes necessitamos primeiro estudar a Torá ou cumprir algum mandamento para poder nos relacionar apropriadamente com Deus nas preces, quando adentrarmos nas preces, né? Em outras ocasiões, ao contrário, precisamos primeiro nos conectarmos com Deus através das orações, antes de estudar a Torá ou cumprir os mandamentos, para poder estudar ou atuar com uma devoção altruísta, né, a Ele. Ou seja, buscando não os meus interesses, mas realmente fazer a vontade divina em primeiro lugar. Ok? Então, dessa forma, nós temos aí Moshe para estudar a Torá e praticarmos os mandamentos. Aharon é o momento da prece, para podermos chegar a Deus sem sombra de dúvidas, né, dessa forma aí, ok? Depois, quando nós vamos aí no finalzinho do capítulo 6, né, onde diz, né, o versículo 30, Moshe disse perante Deus, mas eu tenho lábios bloqueados, como o faraó prestará atenção a mim? Aí entramos no capítulo 7, verso 1. Deus disse a Moshe, observe, eu lhe farei como um mestre sobre o faraó, e o seu irmão Aharon será seu intérprete, né? Você deve anunciar tudo que lhe ordeno ao faraó. Então aqui nós temos algumas questões a estarmos focando e a estarmos realmente analisando para podermos entender. Primeiramente, Moshe ele diz que tem os lábios bloqueados, né? Então é difícil a sua fala. Nós falamos aqui outro dia que ele queimou a língua com a brasa viva, né? E por isso ele ficou com essa queimadura na língua, então ele tinha os lábios atrofiados, no sentido de a língua presa, ok? Então, como o faraó vai prestar atenção num gago como eu? Se o próprio povo não prestou atenção a mim, né? Então, aí Deus fala para ele, entrando já no capítulo 7. Deus disse a Moshe, observe, eu lhe farei como um mestre sobre o faraó. Alguns comentaristas, eles trazem os seguintes comentários sobre essa questão de mestre sobre o faraó. Então, alguns comentaristas, né, eles trazem assim, que Deus disse para Moshe, eu lhe farei justiceiro sobre o faraó. Você será o justiceiro sobre o faraó. Outros dizem, você será o juiz sobre o faraó. E outros dizem, né,
você será o governador sobre o faraó. Ou seja, em qualquer uma destas expressões, nós temos aí Moshe acima do faraó. É Moshe que vai realmente ser o mestre, o justiceiro, o juiz, o governador sobre o faraó. Ele será um instrumento de Deus sobre o faraó. Por isso, o texto da Torá escrito atrás: eu lhe farei como mestre sobre o faraó, por cima do faraó. O faraó estará sob você, ou seja, o faraó estará debaixo de você. Que significa? O faraó estará debaixo da sua autoridade. A sua autoridade, Moshe, estará acima do faraó. O homem mais poderoso do mundo existente naqueles dias. O maior ditador de todos os tempos, assim poderia dizer, daquele momento. Um simples gesto desse ditador era para exatamente os seus soldados, né, eliminarem a quem ele apontasse. E aí nós temos o que o nosso Rebbe traz para nós. Como falar ao faraó? Como Moshe deveria falar ao faraó dos seus dias? Como que nós devemos falar aos faraós dos nossos dias? Os ditadores, aqueles que se colocam acima da própria lei e justiça. Como que nós devemos falar com os opressores dos dias atuais? Então vamos lá ver o que o nosso Rebbe diz. A finalidade das palavras, né, respeitosas, mas enérgicas, dirigidas ao faraó, era desarticular as forças do mal no momento de sua maior ansiedade. Aliás, no momento da sua maior intensidade. Então, a primeira questão que o Rebbe traz para nós aqui, que nós devemos falar de forma respeitosa. Não porque a pessoa em si merece, porque é um perverso, mas por causa do cargo que ele ocupa. A função que ele ocupa é uma função honrosa. Ele pode não estar honrando aquela função, mas a função é honrosa. Imagine um juiz, um governador, um prefeito, um presidente. Imagine um rei. E assim sucessivamente. Então a função, ela é uma função honrosa. As pessoas podem não estar exercendo de forma honrosa. É um outro detalhe. Mas a função é honrosa. Nós temos aí o rei David, por exemplo, ocupando o cargo de rei, que seria presidente, está acima de todas as autoridades, por assim dizer, né? Mas ele ocupou de forma honrosa. Então, primeira coisa aqui, então, palavras respeitosas para com aqueles que ocupam cargos de autoridade, porque a função é honrosa, certo? Porém, nós temos que ter palavras enérgicas, que significa palavras de autoridade. Não no sentido de ficarmos aí gaguejando e nem arrumando desculpas. A nossa palavra tem que ser enérgica, com autoridade. Sim, sim, segundo a justiça divina. Não, não, segundo aquilo que não está de acordo com a vontade divina. Então, de forma enérgica, por que nós temos que ter essa autoridade no falar? Porque é o momento em que as trevas estão em intensa atividade. Então é um momento de maior intensidade das forças do mal. E se você se portar de forma Maria mole, ela toma conta de você. Ela te domina, ela te escraviza. E aí você está realmente perdido. Então essa é a primeira questão que nos chama a atenção aqui e que nós precisamos realmente avaliar aí os acontecimentos. Do mesmo modo, em nossa vida há momentos em que os nossos faraós interiores, agora o Rebbe nos chama a atenção para os faraós interiores. Quem são os faraós interiores? Quem são os ditadores interiores do nosso ser? Ou seja,
os nossos instintos animalescos parecem nos dominar e querem nos escravizar. Que é o quê? A nossa alma animal. É o nosso faraó interior. É o nosso ditador interior. Ele quer nos dominar para que nós venhamos realmente nos rendermos aos instintos animalescos da alma selvagem, que é totalmente contrária a tudo que é da vontade divina. Então, é este faraó interior, é esse ditador interior que o Rebbe nos chama a atenção. Nesses momentos, a melhor maneira de superar os instintos é canalizar o nosso Moshe interior e nos enfurecer contra eles, insultá-los e humilhá-los. Que é exatamente colocar a nossa alma animal no seu devido lugar, de submissão à alma divina. É humilhar realmente a nossa alma animal, é insultá-la no sentido de que você não manda em mim, você não é nada. Alma animal, você não manda em mim. Ditador interior, faraó interior, você não manda em mim. Para mim é mais precioso fazer a vontade divina do que a sua vontade animalesca. E aí você fortalece a sua alma divina e coloca a alma animal no seu devido lugar, sob a autoridade da alma divina, sob a autoridade do seu Moshe interior. E aí então a alma animal ela vai somar realmente a alma divina para poder fazer a vontade divina. Então aí a alma animal ela vai trazer somente as suas boas características, que são entre elas a coragem, a ousadia, não tem medo de nada e de ninguém. Aí fortalece ainda mais a alma divina a viver segundo a vontade do soberano dos mundos. Entendeu? Aí vem para somar, a alma animal ela vem para somar, porque é a sua forma animalesca, ela é corrigida, porque você coloca ela sob a autoridade da alma divina, sob a autoridade do seu Moshe interior, sob a autoridade divina. Então aí essa rebelião animalesca, ela é totalmente anulada. Então as boas características da alma animal, a coragem, a ousadia, a intrepidez, não tem medo de nada, de ninguém, não vê dificuldade em avançar para frente, etc., e alcançar os objetivos. Então essas características boas vão somar a alma divina. E aí ninguém segura você para fazer aquilo que é bom e justo aos olhos de Deus e achar graça diante dos homens. Entendeu? O mesmo vale para a nossa missão de nos opormos à negatividade do mundo em geral. Aqui o nosso Rebbe está dizendo, você não pode sucumbir à negatividade do mundo em geral. Porque você olha ao seu redor e você olha para aquilo que está acontecendo no mundo, você vê tanta corrupção e tanta injustiça, você fala assim, puxa vida, não tem jeito isso daqui. Não tem jeito. Isso daqui nunca vai melhorar. Então, você está rendendo-se à negatividade do mundo em geral. E o nosso Rebbe nos chama a atenção, de acordo já com o que foi falado até aqui, que nós precisamos, e a nossa missão, é de nos opormos à negatividade do mundo em geral. Nós estamos contemplando, sim, a corrupção nunca alcançou os seus níveis como está alcançando nos últimos dias, no último ano, nos últimos anos, não só no nosso Brasil, como no mundo. A negatividade nos seus mais baixos níveis, moral, cívico, moral, ético e espiritual, estão alcançando padrões jamais vistos. Mas ainda há muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente querendo realmente se aproximar de Deus, clamando por Deus, porque viu que não adianta clamar por um monte de coisa que andam clamando por aí, que não vê resultado nenhum. As pessoas estão clamando por Deus. E você precisa ser essa viva voz de Deus nesse tempo. Não se rendendo à negatividade
que está aí. Muito pelo contrário, sempre batendo na mesma tecla. Essa negatividade tem um ponto final. Todo mal tem data de validade. E a hora que bater no teto da validade, vão ruir, vai cair os seus castelos. E um a um vão realmente cair. E não ficará um em pé. Por quê? Porque o mal tem data de validade. E é por isso que nós não podemos nos opor à negatividade do mundo em geral. Nós precisamos ser a mensagem da boa esperança. A mensagem de luz divina. E não o contrário. É claro que sempre devemos transmitir a mensagem de Deus de forma agradável e pacífica, assim como ele ordenou a Moshe dirigir-se respeitosamente ao faraó. Contudo, devemos enfrentar nossos faraós com força e sem medo, sem pavor. Se nos mantivermos fiéis à mensagem de Deus, poderemos romper o poder da escuridão e ajudar a trazer ao mundo a luz redentora de Deus. É por isso que nós não podemos nos render à negatividade do mundo em geral. Senão nós não rompemos o poder das trevas, o poder da escuridão, o poder do mal. Se nos calarmos, o mal vai progredindo, vai avançando cada vez mais, e aí todos serão sufocados. Então uma das coisas que você precisa ter consciência, que nós precisamos ter consciência, é que nós precisamos falar mais e mais do único Deus e a sua justiça que é incorrupta. E que ele deu prazo de validade para todos os males e para todos os perversos, seja ele quem for e seja o cargo que ele estiver ocupando. Não importa, o perverso tem data de validade e ele vai cair a hora que ele atingir o teto da data da sua validade. Por isso que nós não podemos ficar aí vendo o mal prosperando e o perverso prosperando e achando que não vai resolver nada. Nós precisamos confiar que Deus estipulou data de validade para o mal e para o bem não existe data de validade, porque o bem ele é infinito, ele é eterno. E ao praticarmos o bem, aquilo que é bom e justo aos olhos divinos, nós estamos rompendo o poder das trevas, o poder da escuridão. E aí o mal vai caindo por terra e nós vamos avançando, a luz divina vai avançando. E aí, é o que está acontecendo nos últimos dias. Nós estamos vendo aí os perversos berrando, gritando, esbravejando, ameaçando todo mundo que é contrário aos seus pensamentos, ameaçando todo mundo que não concorda com os seus métodos perversos de corrupção e de injustiça. E por que estão berrando tanto assim? Porque eles sabem que a data da validade está para bater no teto. E aqueles que estão na luz continuam cada vez mais com ousadia, com fé e confiança em Deus, falando do único Deus, da sua justiça, trazendo luz divina, presença divina, através de atos de bondade, através de atos de caridade, atos de justiça, praticando de sedacá, oferta, dízimos, doações, onde há coisas nobres como o estudo da Torá, onde há cada vez mais divulgação do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Isso não pode parar. Não podemos permitir que haja bloqueios e coisas semelhantes. Não podemos nos calar, precisamos avançar, rompendo dia a dia o poder da escuridão, das trevas, o poder do mal. E Deus confiou a cada um de nós esta realidade, ok? E é por isso que, sem sombra de dúvidas, nós agindo desta forma, nós estamos trazendo a redenção divina para os nossos dias. Deus te chamou para isto, para trazer a redenção para estes últimos dias, e não para se acomodar, concordar e se render aos poderes negativos das trevas que aí estão. Lembre-se de um detalhe: eles são minoria.
Parece que não, né? Mas são minoria. Tenha certeza disto. Porque Deus, Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas também Ele se fez conhecer como Adonai, Havaye, o Pai das misericórdias. Você acha que Deus, Ele, o Criador de todas as coisas, e Ele que formou o ser humano à sua imagem e semelhança, é para que a maioria se perca? É para a maioria ser destruída? É para a maioria ser perversa e simplesmente, puf, no juízo final deixarem de existir? Não. Lição que nós tivemos de Bereshit na continuidade de Shemot, Gênesis para Êxodo. Iacove Avino, nosso pai Iacove, ele desceu para o Egito com 70 almas. E nós vamos ver mais à frente, quando o povo saiu para a redenção, saiu do Egito, saiu mais de 3 milhões de judeus. E junto com ele, o povo judeu, saiu milhares de pessoas de diversas nações que eram escravas no Egito. Aproveitaram a redenção do povo judeu e foram junto com o povo judeu para a redenção. Isso mostra mais uma vez que os não-judeus estão junto com os judeus na redenção. Estarão junto com o povo judeu, os não-judeus estarão junto com o povo judeu na redenção final com Mashiach. E isso começa a ser vivido agora, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, como Benei Noach, nessa configuração entre as nações. Então, por isso, não tenhamos medo e nem pavor, mas sim emuná e bitahon, fé e confiança, que a justiça divina jamais será corrompida ou falha. Ele é o grande eu sou, o único Deus. Por isso, seja forte, seja ousado, seja luz, porque este é o nosso tempo entre as nações. Até quinta-feira, com a graça de Hashem, no novo mês que estaremos adentrando, né? Na quarta-feira, amanhã à noite, né? Hoje, como foi dito no começo do nosso shiur, até o pôr do sol, nós estamos no dia 28 de Tevet. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 29 de Tevet, que é o último dia do mês. E a partir do pôr do sol de amanhã, quarta-feira, né, dia 10 de janeiro, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Shevat. Então, na quinta-feira, nós estaremos falando aqui também sobre o mês de Shevat e as suas lições para a nossa vida. Baruch Hashem, foi bom estar com vocês aqui, Marli Garcia, Moisés Pires de Castro, Marinalva Nalva, a Edina Silva, Inês Martins, a Maristela Maciel, Aparecida Silva, né, e outros que não apareceram o nome aqui, mas que estão aí. Então foi bom estar convosco na tarde de hoje. Shalom, shalom, até quinta com a graça de Hashem.